A gente fala agora sobre a situação de Jair Bolsonaro. Nossa repórter Camila Xavier e a colunista Milena Teixeira apuraram que Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro e também condenado pela trama golpista, tem ajudado o ex-presidente a usar remédios lá na Papudinha. Então, vamos saber mais detalhes com a Camila, que já está ao vivo conosco. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. É isso mesmo. O ex-presidente Jair Bolsonaro, desde que está lá na Papudinha, segundo aliados dele e também a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, tem estado em uma condição melhor do que lá na Superintendência da Polícia Federal. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, como eu e Milena Teixeira apuramos, tem falado a aliados que ela reconhece que lá ele tem estado numa condição melhor por conta do maior espaço a que ele tem acesso, também tem a possibilidade de tomar banhos de sol e não está mais tão sozinho como ficava lá na Superintendência da Polícia Federal, já que ele tem tido em alguns momentos contato com os colegas que dividem o espaço, né? Eles não dividem a mesma cela, mas ocupam uma cela próxima, são vizinhos de cela, então ele tem tido esses contatos tanto com Silvinei Vasquez, que foi diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, e também com Anderson Torres, que foi seu ministro da Justiça e que seria a pessoa que estaria o ajudando com os remédios, lembrando em alguns momentos, dando esse apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Apesar disso, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro segue falando para os aliados que essa não é a situação que eles desejam, que eles de fato buscam. Desculpa, tem uma mosca aqui atrapalhando, mas a gente continua. Que eles buscam, de fato, a prisão domiciliar para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela vinha articulando isso diretamente com o Supremo Tribunal Federal. Então, mesmo com essa condição que a ex-primeira-dama e que seus aliados reconhecem que tem sido melhor para o ex-presidente, eles vêm buscando a prisão domiciliar e, segundo aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, pessoas próximas à família, eles têm essa expectativa de que a prisão domiciliar deve ser concedida muito em breve pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, a gente segue acompanhando esses desdobramentos, a saída, a divulgação do laudo da Polícia Federal sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, que vai ser o documento que o ministro Alexandre de Moraes vai usar como base para avaliar esse pedido da prisão domiciliar. Rafa, eu volto com você. Valeu, Camila. Muito obrigado. Qualquer novidade, você volta aí com a gente aqui no nosso Contexto Metrópolis. Felipe, volto com você. Estamos aí trazendo essa informação de que não só Bolsonaro está numa situação melhor, segundo a própria ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, como ele está tendo contato, né, com o Anderson Torres, que até o ajuda a tomar medicamentos. Mesmo assim, há essa expectativa cada vez mais próxima de domiciliar. Você acredita que realmente isso pode acontecer daqui a pouco, mesmo diante aí das falas de Michele Bolsonaro, né, das apurações de que ela estaria mais contente com a situação atual do marido? Sombra de dúvida, sombra de dúvida. Quando você pega, por exemplo, né, os bastidores do Supremo Tribunal Federal, né, vários ministros que tiveram contato com a Michele Bolsonaro elogiaram ela, né, inclusive falaram que ela foi muito mais efetiva do que vários advogados de defesa do Jair Bolsonaro, né, ao explicar a situação real do seu marido, e isso acabou culminando, né, com a mudança dele, né, e transferência dele da Polícia Federal, né, para a Papudinha, né. E, sem sombra de dúvida, na minha opinião, Rafa, eu venho falando isso toda hora aqui no Metrópole, no Contexto Metrópolis, né, eu entendo que o caso do Bolsonaro é um caso típico de cumprimento da pena de forma domiciliar, né. Eu nem acho, né, e até concordo que pode até ser discutível se esse cumprimento de pena devesse ser durante toda a pena, né? Eu acho que não. Mas ele passou por uma cirurgia complexa, passou por uma cirurgia grave, né? Teve dentro da tutela do Estado, né, no Departamento da Polícia Federal, né, um desmaio, bateu a cabeça, né? Ou seja, nitidamente ele precisaria ir para o regime domiciliar para se recuperar, né, integralmente da sua saúde, né, sua saúde física e psíquica. Isso faz parte do sistema penitenciário, faz parte da lei de execuções penais, né? Mas não. O Alexandre de Moraes, o STF, né, para não individualizar o ministro que decide sobre o cumprimento da pena
do Bolsonaro, que é outra bizarrice, né? O ministro, o juiz que decide é o mesmo juiz da execução da pena, não tem lógica nenhuma isso em qualquer sistema humanitário, né, mundial, né? Não, tem que ser ministro diferente, né, que decide sobre o julgamento e que resolve questões específicas de cumprimento da pena, da execução penal, né? Então é uma bizarrice isso, né? Então eu entendo que o Alexandre de Moraes ele vai, depois de um tempo, né, acatar o pedido de defesa e fazer com que o Bolsonaro cumpra, né, até se recuperar integralmente a pena na sua residência, né? Aí você vê, né, como a decisão do Alexandre de Moraes, por conta, é bom lembrar, né, da atuação da Michelle Bolsonaro e da defesa do Bolsonaro, né, foi acertada, né? É muito bom que ele tenha pessoas no seu entorno, dentro do sistema penitenciário, né, que consiga conversar com ele, consiga ajudar ele a tomar remédio, ajudar ele a conversar sobre vários assuntos, né? Ninguém consegue ficar o tempo inteiro sozinho consigo mesmo, né? Eu, por exemplo, me odeio, Rafa. Eu fico muito tempo comigo mesmo e falo, poxa, a pandemia que o diga. A pandemia que o diga. Nossa, tinha dias da pandemia que eu ficava olhando para mim mesmo e dizia, olha, se tem uma coisa que eu não gosto é de você. Não quero, não gosto disso, pô, que é isso tal? Então, poxa, faz parte da ressocialização, a integração e a conexão com outras pessoas, né? Então, foi acertada essa decisão do Alexandre de Moraes do STF, por conta da intervenção da Michelle Bolsonaro, em colocar ele para cumprir a pena na Papudinha, junto com outras pessoas. Eu nem sei se ele encontra o Anderson Torres, né? O Silvanei Vasquez várias vezes durante o dia, né? Mas com toda certeza, em vários momentos eles se encontram, né? E aí é importante que eles conversam, que eles falam com o outro, né? E assim, o sistema penitenciário brasileiro, as pessoas têm que entender isso, cara. Por mais que a pessoa seja criminosa e tenha cometido crime, né? Um dos preceitos do sistema penitenciário brasileiro é exatamente a ressocialização do preso, né? E faz parte da ressocialização do preso você conectar, integrar com outras pessoas, porque depois você vai voltar para a sociedade. Então você não pode voltar a cometer crime, né? Então não dá para a gente aceitar que a pessoa seja taxada na sua testa como bandido e não tenha que ter a questão relacionada com a sua dignidade da pessoa humana, né? Então eu entendo que essa decisão do Alexandre de Moraes é uma decisão acertada e está colhendo frutos, né? E por isso que a Michelle Bolsonaro está satisfeita com a forma do cumprimento do seu... Não está satisfeita integralmente, ela preferia que o Bolsonaro cumprisse a pena na sua residência, né? Mas é melhor dessa forma do que o que estava antes, sem sombra de dúvida. Não quero aqui discutir sobre quem gosta mais, quem gosta menos do Jair Bolsonaro, se é a Michelle e seus filhos, mas falando de forma prática e política, acredito que a Michelle Bolsonaro quem mais tenha percebido a importância política de Jair Bolsonaro, porque ao invés de ficar nas redes sociais elencando os problemas de saúde do marido, ela está tendo essas atitudes de buscar ministros do STF, conversou com Alexandre de Moraes. Eu acredito que ela está fazendo um trabalho de ajudar o próprio marido mais que os filhos, ou eu estou tendo uma visão errada? Não sei se você concorda comigo. O que o pessoal fala nos bastidores, já é que a Michelle Bolsonaro tem sido muito efetiva, né, e muito bem articulada em relação a colocar a situação real do marido, né? Isso tem chamado a atenção de vários ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, em relação a esse aspecto, sem sombra de dúvida, ela está muito mais firme e muito mais eficiente do que os filhos do Jair Bolsonaro, né? Até porque eu não tenho informação de que o Flávio Bolsonaro foi lá bater na porta do gabinete do Alexandre de Moraes, na porta do gabinete do Gilmar Mendes, para conversar sobre a situação do seu marido, né? Quem fez isso foi o Michele Bolsonaro, né? Então, se o Jair Bolsonaro agora, atualmente, está cumprindo a pena num lugar estruturalmente melhor, isso se deve exatamente à atuação da Michelle Bolsonaro. E isso, Rafa, mostra claramente que ela não é bobinha, que o pessoal falava, não. Ah, era só mulher. Não, era uma pessoa inteligente, bem articulada, né? E que tem condições de se colocar na política e em vários cargos que ela vem a disputar, né? Então isso mostra claramente, na minha opinião,
que a Michelle Bolsonaro é muito mais do que mulher do Jair Bolsonaro. Ela realmente é uma pessoa hábil politicamente que está colhendo alguns frutos mais do que muitos filhos do Jair Bolsonaro. Não é à toa que todos os colunistas do Metrópolis que a gente conversa aqui no contexto falam de que o desejo dela, na verdade, era ser candidata à presidência da República, nem mesmo ser candidata a vice ou mesmo ao Senado, para ver como ela tem essa questão de almejar. E eu acho importante também, Felipe, foi você que falou comigo em relação a isso quando a gente fez a nossa live da transferência de Jair Bolsonaro da superintendência para Papudinha, que essa busca por uma melhor condição para o Jair Bolsonaro não tem só a ver com a questão humanitária, não tem só a ver com a questão que envolve, obviamente, o direito de todos os presos. Infelizmente, isso não acontece no país, seria perfeito de que todos pudessem ter essas possibilidades, mas envolve também o fato de que a saúde de Jair Bolsonaro é uma responsabilidade do Estado. Então, caso haja uma morte ou algo grave da saúde dele por conta dessas condições impostas pela questão da prisão, isso vai cair também na conta do Supremo Tribunal Federal, né? Não, exatamente. Esse é o ponto que eu acho que é o ponto fundamental, Rafa. Quando um preso está cumprindo a pena, né, ele está sob a tutela do Estado. Né? Ele está sob a tutela do Estado, ou seja, o Estado é responsável pela condição física e psíquica dessa pessoa. E a operação que o Jair Bolsonaro passou foi uma operação complexa. Né? Uma operação complexa, é bom lembrar, por conta, em decorrência de um problema da falha de segurança pública do Estado brasileiro. Né? Ele recebeu uma facada em 2018, o Jair Bolsonaro. Né? Teve várias complicações, várias operações, né? A última agora recentemente, né? Ou seja, né? A culpa dele estar nessa situação também é do Estado brasileiro de não ter cumprido seu papel da segurança pública, né? E aí ele faz uma operação grave, uma operação complexa, né? E aí ele não consegue se recuperar de forma decente e correta, porque o Alexandre de Moraes resolveu que ele deveria voltar imediatamente para o Departamento da Polícia Federal, né? Ou seja, não tem nenhuma justificativa técnica para isso, né? Pelo contrário, né? Algo realmente bizarro e absurdo. Aí as pessoas falam, mas ele está preso, ele está condenado. Você acha que o Jair Bolsonaro vai cumprir a pena numa colônia de férias, né? Os presos do Brasil que tem uma situação semelhante a ele estaria preso. Não estaria preso, não. Não estaria preso, não. Estaria, de certa forma, com uma defesa decente e correta, estaria cumprindo essa parte da pena de recuperação dele em casa ou no hospital, né? Não na penitenciária, né? Então, ou seja, as pessoas às vezes confundem, né? E eu falo isso, Rafa, sem nenhum juízo de valor ao Bolsonaro. Eu não nem estou analisando aqui se ele é bom presidente, se é bom presidente ou ruim presidente, se eu gosto dele ou não gosto dele, se ele deveria cumprir pena ou não, né? Eu nem estou chegando nessa questão aqui. Eu estou falando o seguinte, humanitariamente, e de forma a você cumprir os preceitos constitucionais da dignidade da pessoa humana, né? O Jair Bolsonaro deveria, pelo menos inicialmente, por conta da operação, cumprir a pena na sua residência. Isso é claro, isso é óbvio, né? Porque, como você bem colocou aqui, né, um preso está sob a tutela do Estado. E não cabe, né, um preso sob a tutela do Estado, né, morrer, adoecer e ficar numa situação pior por conta de desídia, por conta de decisões do próprio Estado. Pelo contrário, isso está errado. Não funciona dessa forma. Obrigado, Felipe.